Olá! Hoje vamos refletir então um pouquinho mais, porque eu já até falei desse assunto no canal, mas eu sinto que é um assunto bastante recorrente nas perguntas de vocês, sobre essa nossa necessidade de sentir-se aceito, validado, pertencente, né? E eu queria clarear e dizer que é muito natural essa nossa necessidade de pertencimento e de sentir que a gente é aceito pelo outro. Porque a gente, na verdade, foi formado, né? O nosso eu, este eu que a gente se relaciona até a gente chegar na maturidade, ele é muito fruto desse movimento de olhar o que os outros gostariam ou o que era importante e a gente passou a formar a nossa imagem a partir das expectativas externas. Então, nós fazemos isso desde os 6 meses de idade. Um bebê já começa percebendo o que é esperado, o que agrada, o que dá um reforço mais positivo, né, da mãe para com ele. Então, nós nos estruturamos nesse movimento de espelhamento daquilo que é bom, que o outro acha bom na gente. Então, isso quer dizer que a nossa primeira autoimagem é de fora para dentro. E isso quer dizer, então, que quando a gente, então, começa a nominar esse nosso eu, que é um eu idealizado, a gente está fazendo isso não num lugar de força, né? Eu sinto assim, né? Eu gosto disso. Não. Na verdade, a gente está num lugar de peso, porque essa nossa primeira identidade corresponde muito mais, né, ao desejo, ou à expectativa, ou às crenças e valores das pessoas que nos cuidam. Então, não é um movimento que tem força interna, propriedade. E todos nós, não tem exceção, todos nós passamos o nosso processo de formação da nossa identidade, né, dos nossos traços, nesse formato, nesse jeito. Portanto, é uma ilusão a gente querer ficar longe desse nosso desejo de validação, de aceitação, de pertencimento. A gente sempre vai lidar com isso. Tá? Então, assim, o que a gente precisa fazer, né? Porque a gente tem um conflito muito grande, né? Porque a gente precisa justamente achar a medida entre essa minha necessidade de validação e aquilo que verdadeiramente conversa comigo, que é a minha alma, que é a minha essência. Então, eu começo a ir construindo, né, uma quebra, né, deste eu idealizado e aos poucos ir tirando as camadas para ir me direcionando ao meu eu ideal, ou o meu eu real, ou o meu eu essencial. Né? Então, a gente vive a vida inteira nesse processo. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, se conhecendo, a gente vai tirando cada vez mais essas camadas dessas partes que foram se agregando a gente. E na boa, né? Eu gosto da metáfora ali do Frankenstein, porque o Frankenstein, o que ele é? Né? Ele se tornou um monstro porque ele pegou partes, né? Quem o criou foi pegando partes. Um braço de um, dedo de outro, a cara de um, né? Parte da cabeça de outro. Então, essa metáfora ali do Frankenstein conta exatamente isso. A gente, conforme a gente vai tendo figuras que são importantes para a gente vai pegando essas características e colando, né? E nos montando, e nos formando. E às vezes a gente olha no espelho e a gente se acha, a gente não se reconhece. A gente não sabe dizer quem a gente é. Ou às vezes a gente olha no espelho e sente uma desconexão com aquilo ali que eu vejo. Ou não só o espelho, mas as minhas ações. Às vezes eu faço coisas, mas eu não me sinto conectada àquilo tudo. E quando a gente sente isso está dizendo exatamente que talvez está na hora da gente começar a ir bancando e observando e tirando aos poucos toda essa nossa persona ou imagem que a gente criou
e que nos dava um lugar da nossa família de origem de pertencimento. Portanto, o desafio de nós, seres humanos, é nascer dentro desse núcleo. A gente copia para sobreviver uma série de características. A gente vai se desenvolvendo e fazendo escolhas ao longo da vida. Quando a gente observa que essas escolhas que às vezes eu fiz não são escolhas que eu gostaria, ou me sinto vazia, ou estou até com depressão, a minha alma não gosta da vida que eu escolhi para mim. A depressão é exatamente isso, é quando a alma não está satisfeita com as escolhas que a gente foi fazendo, é a necessidade de reorientar uma rota. Então eu preciso perceber quais são, por isso que quando a gente fala também das questões do corpo, né, das doenças do corpo, né, por que é tão importante esse olhar da gente entender o que essa doença está pedindo para mim? Porque ali está uma dica, né, de, por exemplo, uma pessoa que tem muita enxaqueca, provavelmente é uma pessoa que tem que pensar demais, sucumbir muito aos próprios desejos, desejos de prazer, desejos até sexuais, desejos de realização na vida, está sempre muito preocupada com tudo, sempre pensa, tenta controlar tudo. Então isso está me contando de que, de alguma forma, essa pessoa que tem um quadro de enxaqueca ou que tem qualquer outra doença, precisa fazer alguma mudança, porque este eu ideal que tinha este papel está pesando, estou adoecendo com isso. Então, quando a gente está nesse processo de se conhecer, a gente vai fazendo esse mapeamento das nossas dores, das nossas doenças, que podem estar dando dicas de quem, na verdade, sou eu verdadeiramente, essencialmente. Então, esse é o processo de autoconhecimento que acontece ao longo da vida. Mas, às vezes, a gente pode passar a vida inteira com essa sensação de vazio, fazendo as nossas compensações, né? Quando eu falo aqui em alguns vídeos, que às vezes a gente pode compensar esse nosso sentimento de vazio, de desorientação, comendo, bebendo, fumando, gastando, ou seja, todo e qualquer tipo de compensação para suprir algo que na verdade está lá dentro de mim. Então, se a gente começou a nossa identidade de fora para dentro, recebendo, pegando tudo que diziam que era bom, eu pegava e punha em mim, montava. E hoje eu me sinto esse Frankenstein, monstro, né? Que eu não me reconheço, não gosto de mim, eu só olho para mim e vejo crítica. Todo mundo gosta de mim, mas eu não gosto de mim, né? Às vezes a gente fala isso, nossa, todo mundo gosta de mim, me elogia, mas eu não sinto isso. E às vezes quando a gente não consegue receber, né, essas bênçãos que os outros venham sobre a gente precisa se perguntar, será que eu estou com dificuldade de me conectar a isso? Porque isso é um eu ideal, não é o meu eu real, né? E quando a gente vai percebendo isso, a gente inicia esse processo, então, de trazer a nossa autoimagem que seja mais coerente e realista com a nossa realidade, né? Então, é uma ilusão pensar que a gente não importa com a opinião de ninguém, tô nem aí. Não, isso não existe. Isso não existe. Mas o que a gente precisa fazer agora é ir colocando mais força nas nossas escolhas que lá dentro eu sinto e externando fora, né? E tirando os pesos que eu fui colocando em mim. As dores musculares contam muito disso, que talvez a gente pegou muito peso, expectativa, olhar, né? A gente está com muita tensão na gente, de fora, sobre esse nosso eu dentro, né? Então, pesa, dói, né? Então, o desafio, até anotei aqui, eu coloquei aqui, que a relação com o eu verdadeiro começa quando a gente deixa de nos esforçar para sustentar o eu idealizado, né? Esse eu que a gente começou no início da nossa vida. E abrimos espaço para o eu essencial. Ou seja, eu preciso parar de me esforçar. E aí é uma outra dica. Às vezes, sei lá o quê, às vezes você se esforça para ficar sempre simpática com alguém, ou às vezes você se esforça para sempre ser responsável e entregar tudo na hora de um trabalho que você faça. Mas se tem tanto esforço, quem sou eu? Quem sou eu verdadeiramente? Né? O que disso que eu estou apresentando para o mundo fora, na verdade, ainda é esse Frankenstein daquilo que eu percebi fora que era adequado, ideal, esperado e eu me montei.
E às vezes a gente pode passar a vida inteira, chegando até na velhice, que é um tema que eu estou aqui muito pensando, desse jeito. Por isso que às vezes o envelhecer fica muito difícil, a gente pode se tornar não um velho sábio, a gente se torna uma velha chata, né? Bem chata, ranzinza. Por quê? Porque eu não me conheço, porque eu não realmente me conectei à minha verdade. E esse processo da gente se conectar à nossa verdade é um processo de descascar a cebola, que é uma metáfora também que todo mundo usa, e quando a gente vai descascando a cebola, lágrimas acontecem. A gente chora. Por isso que o chorar, né, o deixar lavar pelas lágrimas, né, é um processo de transformação e cura. E até só abrindo, não quero abrir muito, mas só aqui. Às vezes eu percebo algumas pessoas que têm muita dificuldade de chorar. Porque talvez nesse processo de formação, né, da própria identidade, tiveram, por exemplo, uma mãe, um pai, que choravam demais e que ela percebia que aquilo era muita fragilidade, aquilo assustava, aquilo a colocava num lugar de insegurança extrema. Ou então, às vezes, ela desenvolveu uma crítica, né? Como, nossa, que mãe ou que pai fraco, porque só choram. E ela vai reativamente, às vezes, construir o extremo oposto. Então, se eles choravam demais, né? Eu vou ser aqui a forte que vai e que resolve tudo. Que, aliás, esse é um pouquinho um dos lugares, um dos traços para quando nós desenvolvemos a codependência. A gente sente que a gente precisa dar algo, porque a gente, nessa nossa necessidade de amor, a gente começa a achar um jeito de se tornar necessário. Porque eu não confio de que eu sou alguém suficientemente bom para ser amado. Por isso que pessoas que foram muito criticadas, geralmente são as que mais hoje estão presas nesse papel, nessa identidade da fazedora. E que tem dificuldade de ser, de dizer: quero, não quero, gostei, não gostei. Geralmente são aquelas que têm dificuldade de receber, porque se acostumaram que tem um lugar, que pertencem quando fazem coisas. Então, esse nosso processo de identidade, né, e dá para dar inúmeros exemplos, né, não vou me alongar tanto aqui, está contando para a gente que, sabe, se tem algo que dentro de você, você mostrou uma cara aqui para o outro, mas que lá dentro a sua conversa interna está discordante daquilo que você mostrou, aí tem uma dica de que essa máscara do eu ideal lá da infância, lá desde os 6 meses de idade, quando você começou a colocar isso. Então é muito legal quando a gente até escreve, nossa, nessa situação, porque às vezes a gente não percebe. Às vezes está tão misturado aqui dentro da gente que a gente não consegue se perceber. Então só observa isso. Quais coisas que às vezes eu mostro uma cara, tô ali sorrindo, mas dentro de mim eu tô xingando, né? Ou quando às vezes eu, não é problema algum, eu faço isso, mas na verdade lá dentro de mim não quero fazer, né? Ou quando às vezes eu falo, nossa, tá leve, e eu tô morrendo de dor, eu faço um monte de coisa, mas depois, no final da noite, tem que tomar remédio, porque me estourei inteira para fazer algo para alguém. Ou seja, quando algo, né, pesou, adoeceu, irritou, tem dicas aí de quanto que eu tô presa no eu ideal e tô desconectada do meu eu essencial. Né? Aquele vídeo da alma imoral, da minha essência, conversa também com esse tipo de fala que eu tô tendo aqui agora. Portanto, encerrando, tira a ilusão de que a gente não vai desejar a validação. O que a gente precisa achar é a medida de buscar essa aceitação, validação, reconhecimento do outro e o bem-estar comigo mesmo. É um conflito constante. Portanto, não há uma decisão racional. A gente precisa o tempo inteiro sentir, recolher, pensar, sentir e agir. Tá bom? Fico por aqui. Espero ter clareado um pouquinho mais essa questão de validação e aceitação. Até mais. Um beijo.